Agora nós vamos começar uma área muito importante. Julgo o assunto mais importante de todo o nosso curso de Direito Penal. Dificilmente você verificará a presença da disciplina de Direito Penal Militar nas universidades, nas faculdades de Direito. E aí você vai notar que essas faculdades de Direito não prevê porque é um ramo muito específico. E aí, quando um advogado ou quando um bacharel em Direito quer adentrar na seara do Direito Penal Militar, ele começa a dificuldade dele é quando será um crime militar. E aí, este ponto que nós vamos começar agora. Peço toda a atenção sua, porque se você consegue distinguir bem quando um crime será crime militar, rapidamente você vai conseguir entender o direito penal militar e realizar as diferenças, as observações das diferenças entre os dois ramos do direito, desses dois ramos do direito. Ok? Vamos começar então. Primeiro eu queria que você anotasse aí no seu caderno, se você está fazendo algumas anotações. Anote aí, por favor, a seguinte pergunta. Quando um crime será crime militar? Ok? Começando então este assunto. Vejam só, no caput do artigo 124 da Constituição, nos coloca que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Como eu falava para você, Justiça Militar julga crime militar. Justiça comum julga crime comum. Vejam só, olha só aqui. E aí você poderia pensar, professor, aonde estão previstos esses crimes militares? Atualmente, no âmbito do Brasil, os crimes militares estão previstos, todos, sem exceção, no Código Penal Militar. O Código Penal Militar é o Decreto-Lei 1001 de 69. E aí, nós vamos fazer uma ressalva aqui. Por quê? Quando você estuda o direito penal, você vai ver que existem crimes previstos no Código Penal brasileiro e nas leis extravagantes. Já no direito penal militar, apenas no Código Penal Militar. Uma grande diferença entre esses dois direitos. Vejam também que as infrações penais no âmbito do direito penal comum está previstos contravenções e crimes. Já no direito penal militar não tem contravenção, só tem crimes militares. Outra diferença entre os dois direitos. Continuando, você vai notar comigo o seguinte, quando foi promulgada, sancionada a Lei 9.099, quando foi sancionada a Lei 9.099, começou a ter no Brasil a diferenciação, a caracterização das infrações penais de menor potencial ofensivo. O que são, professor, infrações penais de menor potencial ofensivo? São crimes ou contravenções cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. E aí você vai ver o seguinte, começamos a aplicá-la no direito penal militar. Porém, houve uma lei e foi inserido o artigo 90A na Lei 9.099/95. O que foi colocado lá? Não se aplica esta lei no âmbito do direito penal militar. Logo, atualmente, não existem crimes militares de menor potencial ofensivo. Outra lei, a Lei 8.072/90, versa sobre os crimes hediondos. Ela foi instituída após aquele caso daquela novela Explode Coração, tal, da atriz Glória Pérez, em que sua filha foi assassinada brutalmente aí por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz. Lembram disso? Há muito tempo, 90, isso daí.
E você era criança e eu também, por isso que eu lembro pra caramba, eu assisti, você também. Lembra aquele Eric Johnson? Eric Johnson era aquele gótico. Acho que você se recorda. Pois bem, voltando aqui para a aula. Você vai notar o seguinte, que lá nessa lei, está no Diário Oficial o seguinte, são crimes hediondos. Inciso 1, crime de homicídio qualificado. Quando ele colocou isso aí, ainda colocou assim, abriu parênteses e colocou artigo 121 CPB, fechou. Quando ele abriu e fechou parênteses, ele automaticamente excluiu o homicídio qualificado previsto no Código Penal Militar. Lógico, logo agora nós não podemos fazer comparações, analogias para prejudicar o réu, porque um crime hediondo prevê o quê? Algumas disposições mais gravosas, mais prejudiciais ao réu. Logo, atualmente não existem crimes militares hediondos. Ok? Não existe nem infrações penais de menor potencial ofensivo militar e nem crimes militares hediondos. Continuando. E aí nós vamos ter em mente, ainda respondendo a questão quando um crime será crime militar, que o Código Penal Militar dividiu os crimes em dois grandes grupos. Eu tenho os crimes militares em tempo de paz, no período de normalidade. E tenho crimes militares em tempo de guerra. Lembrando que a guerra está prevista numa das competências privativas do presidente da República, previsto no artigo 84. E a guerra, no âmbito do ordenamento brasileiro, somente poderá ocorrer quando houver uma agressão estrangeira. Logo, nós nunca vamos atacar inicialmente. Entenderam? A gente vai ter que receber um ataque e vamos ter que contra-atacar, de acordo com a Constituição Federal. Por isso que falam que o Brasil é um país amigo, um país de paz, até mesmo nessa situação. E aí você vai ver que nós temos diante disso daí as leis, o tempo de guerra é uma lei excepcional. Prestem atenção nesse sentido, que as leis excepcionais e as leis temporárias, de acordo com o direito penal comum e o direito penal militar, possuem uma diferença das demais leis. Então você vai notar comigo que os crimes militares se dividem em dois grandes grupos. Crimes militares em tempo de paz, na normalidade. Crimes militares em tempo de guerra, no período em que há instabilidade do Estado Democrático de Direito. Continuando, você vai ver também que... Pois bem, ainda respondendo a questão, quando um crime será crime militar, foi verificado como a gente vai definir isso. Primeiro, falar o seguinte, será crime militar todo crime cometido por militar, independente se está de serviço, se está de folga. Qualquer crime cometido por militar vai ser militar. Isso foi o critério em razão da pessoa, ratione persona. Pois bem, outros estudiosos falaram, negativo, não é em relação à pessoa, deve ser em relação ao lugar. Todo crime cometido dentro do quartel será crime militar. E aí outros falaram, não é nem em relação à pessoa, não é nem em relação ao lugar, será em relação à função. Toda função militar será crime militar. Ficou sempre entre esses três critérios. Pessoa, lugar, função. Função, lugar, pessoa. Sempre esses três. Porém, posteriormente, a Constituição Federal colocou lá no artigo 124, compete à Justiça Militar julgar os crimes militares definidos em lei. Quem vai definir se é crime militar ou não vai ser a lei. Logo, o critério atualmente utilizado para definir um crime como crime militar é o critério em razão da lei, ratione legis. Já caiu isso em prova de defensor público. Então, veja só, dentre os critérios para definir um crime militar, nós utilizamos o ratione legis, em razão da lei. Ok? Continuando. E aí você vai ver o seguinte, na sua prova, geralmente os exames que cobram direito penal militar,
na sua maioria, cobram crimes militares em tempo de paz. Por isso que nós vamos ficar especificamente no artigo 9º, que prevê os crimes militares em tempo de paz. Como está disposto o artigo 9º? O artigo 9º prevê as hipóteses de caracterização, hipóteses de incidência, as hipóteses em que vai configurar um crime como crime militar. Por isso que toda vez, se você quer saber se um crime vai ser crime militar no período de normalidade, é verificar se se enquadra em uma das hipóteses previstas no artigo 9º. Por isso está aqui, ó, no artigo 9º do CPM, encontra-se as hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempo de paz. No artigo 10 do CPM, encontra-se as hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempo de guerra. Vejam, tempo de paz, artigo 9º. Tempo de guerra, artigo 10 do Código Penal Militar.